Gente, então vamos para a segunda parte dos elementos da narrativa dentro da estrutura do romance. Como eu falei para vocês no último vídeo, o romance, como um texto narrativo, ele vai apresentar, lógico, os 5 elementos da narrativa. E esses 5 elementos da narrativa no romance, eles vão ser bem desenvolvidos, tá? Então, como eu tenho um espaço maior no romance, os meus elementos da narrativa vão ser mais descritivos, mais detalhados, tá? Como eu falei para vocês no último vídeo, a gente falou sobre o enredo, que é um enredo maior na estrutura do romance, e o narrador. Falei para vocês o tipo de narrador que a gente pode encontrar e que o romance pode variar. Dentro de um mesmo romance, a gente pode variar o tipo de narrador, né? Se vocês não tiverem alguma dúvida sobre esses 2 elementos, podem anotar aí que a gente vai esclarecer no ao vivo, certo? Hoje a gente vai falar dos 3 elementos que faltam aí para a gente completar a estrutura do romance. São o tempo, o espaço e a gente termina com o personagem, tá? Mesma coisa, os elementos da narrativa dentro do romance vão ser mais desenvolvidos, certo? Então vamos começar com o tempo. O tempo é a resposta para a pergunta do quando. Quando essa história aconteceu? E nem sempre o tempo é uma coisa muito clara nas narrativas, né? Pode ser que aí o tempo seja ocultado, como os contos de fada, por exemplo. Mas no romance, o tempo é bem detalhado. Tanto é bem detalhado que eu tenho aí fatos dentro do tempo, fatos históricos para dar veracidade, para dar verossimilhança. Uma coisa que vocês vão ver bastante com Ana, a verossimilhança dentro do romance. Ou seja, o leitor acha mesmo que aquilo aconteceu. Porque o romance ele é tão detalhadinho que a gente compra a ideia do autor, mesmo sendo uma ideia completamente fictícia. Então, o tempo do romance, ele é bem detalhado, certo? Eu tenho aí 3 classificações para o tempo. Eu posso ter o tempo cronológico, que é o tempo normal, que a gente sabe, os fatos narrados são narrados de uma forma lógica, né? Obedecendo aí marcações do tempo, como ontem, hoje, amanhã, semana que vem, mês que vem. O tempo é medido através de unidades que a gente conhece: dias, meses, semanas, horas e assim vai. Então, o tempo cronológico é aquele que o próprio nome já diz, é o tempo lógico. É o tempo que obedece uma lógica, tá? Uma lógica comum a todo mundo, certo? O tempo psicológico é o tempo subjetivo. O que é isso? É o tempo de cada personagem. Por exemplo, eu posso, uma coisinha que se passa em uma narrativa pode despertar uma sensação do passado. E essa sensação do passado faz o personagem viajar no tempo. Então, eu posso ter uma menina que foi criada com a avó. E depois de um tempo, tô imaginando, tá? Uma história narrativa. Depois de um tempo, ela foi separada dessa avó. Foi para outra cidade. E acontece que anos depois ela volta para essa mesma cidade e passa em frente à casa da avó. Esse passar em frente na casa da avó, o tempo cronológico, o tempo que a gente mede, é segundos, não é? Ela passa em frente à casa da avó e pronto. Agora, o tempo psicológico, o tempo em que ela viaja nas suas lembranças, nas lembranças da infância com a avó, é um tempo somente que ela vai sentir. E é passado para a gente através do narrador. Então, o tempo psicológico é aquele tempo de flashbacks, é o tempo dos sonhos, quando eu estou projetando alguma coisa que vai acontecer, que eu estou muito ansiosa para acontecer na semana que vem. Então, o tempo psicológico, ele vai oscilar de pessoa para pessoa, tá? É um tempo mais subjetivo, que vem da pessoa, certo? E o tempo histórico, como eu falei para vocês, como eu estou querendo que o leitor imagine mais perfeitamente possível a minha história no romance, eu coloco fatos marcantes
daquele tempo que marcaram a sociedade. Posso dar o exemplo aí de uma guerra. Se eu estou narrando a história de uma menina e que ela viveu no período da Segunda Guerra Mundial. E aí, para dar veracidade ao meu texto, eu coloco fatos que marcam esse tempo histórico, esse tempo em que a sociedade toda viveu. Então, o tempo cronológico é uma coisa lógica, é uma sequência lógica. Psicológico vem de cada personagem e o histórico é mais um tempo social, certo? Vamos ver como é que é apresentado isso na apostila para a gente grifar. Vamos lá, na apostila, página 78. Então, o tempo no romance, ele não possui, o romance não possui uma estrutura fixa. Como há nele a construção de vários conflitos, o tempo e o espaço variam devido à necessidade de soluções dessas situações que se interligam durante o desenvolvimento da narrativa. É o que eu falo. Eu posso ter volta ao passado, projeções futuras, isso depende do meu enredo, tá? Como eu tenho um enredo muito extenso, o meu tempo também vai variar dentro dessa extensão do meu enredo, certo? O tempo é o elemento essencial à narrativa ficcional. Além de ser coerente com o enredo e variar de acordo com a forma e como o texto é narrado, o tempo colabora para o leitor crie em sua mente a situação ficcional. Muito importante, a descrição desse tempo vai fazer com que a gente imagine os personagens com os trejeitos coerentes ao tempo, com até a postura do personagem, o jeito de falar, tudo depende do tempo, quando se passa a história. Esse elemento textual pode ser classificado como tempo cronológico, o tempo psicológico e o tempo histórico, como a gente destacou no slide. Muito importante, tudo que está no slide registra no caderno para a gente ter o registro no caderno também, tá? Porque aí a gente joga com as duas ferramentas, o caderno e a apostila, certo? O tempo cronológico, então, ocorre quando, vamos grifar? Ocorre quando os fatos são narrados na ordem em que acontecem. E quando é possível medir a passagem do tempo cronologicamente. O que é isso? Em horas, em semanas, em meses, etc. Certo? Os recursos linguísticos mais comuns na marcação desse tipo de tempo em narrativa são comuns tempos verbais, os modos indicativo e subjuntivo e os advérbios. Aqui, ali, amanhã, ontem, advérbios de tempo, tá? Locuções adverbiais também e orações em que tem valor de advérbios. Então, tudo durante um tempo, passado o tempo, na manhã seguinte, isso tudo vai marcar a passagem do tempo cronológico, aquele tempo medido, é o tempo comum a todo mundo, certo? Vamos lá para o tempo psicológico, que é um pouquinho mais difícil de compreender, mas vamos tentar grifar aqui. O tempo psicológico, esse tipo de tempo é indefinido, tanto para o leitor quanto para o narrador, por se tratar de um mundo interior do personagem. Então, nem o leitor, nem o narrador sabe exatamente quanto tempo é, porque não pode ser medido. Porque depende do personagem, uma coisa que vem de dentro do personagem, somente ele tem acesso a isso. Ele varia em função do estado do espírito do qual o personagem se encontra, dos seus desejos e sua imaginação. Geralmente, o narrador se posiciona no presente e conta os fatos do passado, tratando-se, portanto, de rememoração do passado. Muitas vezes, a personagem devaneia indo e vindo, isso aqui é importante. Muitas vezes, a personagem devaneia, ou seja, oscila indo e vindo em suas lembranças, provocando uma variação verbal na narrativa entre o pretérito imperfeito do indicativo e o presente. Aquele que parece que deu uma pausa na narrativa e a pessoa vai lembrar de alguma coisa que aconteceu no passado, devido a alguma coisa que aconteceu no presente. Então, é a mesma coisa da menina que passou na frente da casa da avó. Esse passar na frente da casa da avó é no presente. Esse fato no presente fez ela viajar no passado,
né? Então fica aí dependendo muito do psicológico do personagem, certo? Esse aí é um pouquinho mais complicado porque é subjetivo. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, a gente esclarece no ao vivo, tá? Tempo histórico. O tempo ocorre quando há associação entre o tempo dos fatos narrados no texto e a história da humanidade, para dar o quê? Verossimilhança, para dar veracidade à narrativa. Então, quando eu coloco alguma coisa que a sociedade viveu, assim, opa, então isso aqui pode ter acontecido, é para o meu leitor comprar a ideia do meu texto, mesmo ele sendo fictício, tá? Então, eu coloco ali alguma coisa, tá em 1945, a Segunda Guerra Mundial. Então, eu associo algum fato histórico, alguma coisa aí da sociedade dentro do texto narrativo, dentro do romance, certo? Vamos ao espaço. Espaço aí, registrando no caderno. O espaço é o local, né? É o onde, é a resposta do onde. Então, a gente tem aí, dentro de um romance, sempre falando do romance, vários espaços. Então, o romance, ele é característico por ter vários espaços acontecendo a história. Eu não tenho só uma casa. Eu tenho uma casa, aí eu tenho a escola, aí eu tenho a rua, eu tenho a casa da tia. Isso tudo faz parte da trama grande do romance, né? Eu não tenho só um espaço, eu tenho vários espaços. Dentro de um espaço, eu posso ter divisões desse espaço. Por exemplo, uma casa pode ter o quarto, a cozinha e assim vai. Esse espaço, ele é muito importante porque ele pode definir o personagem. Como que isso acontece? Por exemplo, se uma história se passa no sertão, os personagens vão ter certos comportamentos condizentes, coerentes ao sertão. Então, vocês não vão ver nunca um personagem no sertão sentindo frio, por exemplo, né? Ele está vestido com casacões pesados de frio. Por quê? Não é condizente com o espaço. Então, o espaço pode ditar a regra do jogo dos personagens e das suas ações, tá? Tanto características como as ações do personagem, certo? Então, o espaço é fundamental. A gente pode classificar o espaço de duas maneiras, tá? A gente tem o espaço real e o espaço fictício. E outra maneira de classificação do espaço, eu tenho o espaço físico e o espaço psicológico. Então, vamos por etapa. Vamos colocar aí, primeira de classificação em real e fictício. Fica mais fácil entender. Um espaço real é que ele realmente existe. Então, eu posso passar o meu romance, por exemplo, no MASP, que é o Museu de Arte Contemporânea de São Paulo. É um lugar que existe. Então, se eu colocar o MASP, se eu colocar esse museu como um espaço da minha narrativa, ele é um espaço real, ele existe. Um espaço fictício é um espaço inventado por mim, né? Eu posso inventar do nada um museu que não existe, por exemplo, dentro desse exemplo de museu, tá? Então, o real é que existe de verdade e o fictício é uma invenção. A segunda classificação é entre físico e psicológico. O espaço físico é aquele em que todos os personagens têm acesso. Por exemplo, uma casa. Então, eu moro a personagem mora na casa, ela, a mãe, o pai e a irmã, por exemplo. Então, todo mundo tem acesso a essa casa dentro do romance. E o espaço psicológico é o espaço em que só o personagem que está imaginando tem acesso. Essa mesma menina que mora na casa dela com a mãe, o pai e a irmã pode imaginar um cantinho só dela, que não existe porque ela divide o quarto com a irmã, por exemplo. Ela pode imaginar um quarto só dela. Esse espaço do quarto só dela é um espaço psicológico, porque ele só existe na cachola do personagem. Então, cuidado para não confundir. Fictício é aquele que só existe ali na narrativa, tá? É um espaço que não existe na vida real. Eu estou falando de vida real. O espaço psicológico, ele é aquele do personagem, na imaginação do personagem. Deu para perceber? O fictício é a imaginação do autor.
E o espaço psicológico é a imaginação do personagem, certo? Deu para entender a diferença? Espero que sim. Qualquer coisa, me falem que aí a gente esclarece no ao vivo também. Vai anotando aí tudo que não ficar claro, tá? Vamos lá para a apostila para ver como que a apostila traz a gente grifar. O espaço também é um elemento importante da narrativa ficcional, pois é ele que permite ao leitor reconhecer ou construir a imagem dos lugares onde os fatos ocorrem, além de possibilitar a construção do mundo criado pelo autor na mente do leitor. Esse elemento é muito importante na narrativa porque é ele que colabora com a ambientação, com o clima, com a atmosfera em que os fatos se desenrolam. É aquilo que eu falei para vocês. Os fatos, os personagens, as ações, as características desses personagens têm que ser coerentes com os espaços em que eles interagem ali na narrativa. Ação, personagens, tempo, espaço devem ser coerentes para que o enredo possua o sentido desejado pelo autor. Então, vamos grifar isso aí, que é exatamente o que eu falei para vocês lembrarem. Ação, personagens, tempo e espaço devem ser coerentes para que o enredo possua o sentido desejado pelo autor, certo? E para que haja verossimilhança, que é exatamente a moeda de compra, vamos dizer assim, quando eu tenho um texto com verossimilhança, o meu leitor acha que aquilo ali é de verdade, mesmo sendo um texto fictício, tá? Então aqui a gente tem a divisão, a classificação de duas maneiras aí do espaço: o espaço físico e o espaço psicológico. O que é o espaço físico, então? O espaço físico é o lugar onde se passam as ações, ou seja, o ambiente exterior onde o conflito se desenrola e deve ser coerente com o enredo. Então, esse espaço físico aí é onde todos os personagens do meu romance têm acesso, certo? Todo mundo tem acesso. Então, o espaço físico pode ser tanto o espaço real, lembra aí que eu posso colocar um espaço que existe na nossa realidade dentro do livro, ou pode ser um espaço ficcional, certo? E o espaço psicológico? Bom, o espaço psicológico é delimitado por meio de um ambiente interior, pois representa as experiências vividas pela personagem, suas angústias e seus motivos de seu comportamento. Então, ele é do personagem. Mesma coisa do termo psicológico é o espaço psicológico. Vai nascer do personagem, certo? Então, beleza. Os elementos presentes na ambientação da narrativa de terror serão sombrios. E é sempre essa coisa aí coerente com o enredo, tá? Mesma coisa que eu falei para vocês com o sertão. Se eu tenho um romance que se passa no sertão, os meus personagens, as ações desses personagens e tudo que vai ser é, é, característico desses personagens vão ser coerentes com o sertão, com o espaço que eu tô ali convivendo, tá? Interagindo com eles, certo? Então eu acho que o espaço também foi vencido, né? Vamos para o último, vamos para o personagem. O personagem, ele é a engrenagem, ele é o motorzinho para acontecer a narrativa. E no romance, o personagem, ele é muito bem construído. Como que ele é construído? A gente consegue entender a evolução, o crescimento desse personagem ao longo da história. Então, por exemplo, o personagem que começa com uma característica vai vivendo experiências, vivenciando coisas que ele vai se desenvolver diante dos olhos do leitor. Então, eu tenho tempo, né? Eu tenho aí extensão suficiente no romance para ver o desenvolvimento de um personagem, certo? Então vamos lá classificar o personagem. Isso aí vocês já viram, eu lembro muito bem da gente falando no ano passado. O personagem pode ser classificado em personagens principais, que são os protagonistas e os antagonistas, e os personagens secundários. Os personagens principais são os protagonistas, que nem sempre é bonzinho,
e os antagonistas, que nem sempre é o mal. Então, a gente, para não confundir, eu lembro a gente falando isso também, protagonista é aquele que tem um objetivo a ser conquistado na narrativa. E o antagonista vai fazer de tudo para esse objetivo não ser atingido. Então, eu tenho uma força que vai e o antagonista indo em contra essa força do protagonista, tá? E os secundários são aqueles que não são tão importantes assim. Vamos ver como que a apostila traz para vocês. Os personagens são seres fictícios responsáveis pelas ações e conflitos do enredo. Seu número no romance é variável. O que é isso? Eu posso ter vários personagens ou eu posso ter um muito desenvolvido, né? Então isso vai variar. Claro que aí eu preciso de mais de um personagem para acontecer conflito, né? Para acontecer o desenvolvimento da história. O desempenho de uma personagem no romance permite nos criar pelo menos três classificações. O protagonista, que ocupa o papel central e é imprescindível para o desenvolvimento da história, é aquele que tem um objetivo da história, central da história. O antagonista, personagem que se opõe ao protagonista e é o papel atribuído aos vilões. Isso nem sempre, tá? Puxa uma seta e fala nem sempre. Coloca o exemplo master que a gente já falou no ano passado, que é a Malévola. E os personagens secundários também participam da história e contribuem para desenrolar dos fatos, mas possuem menor expressividade em relação ao protagonista, em relação ao antagonista. Certo? Tranquilo isso aí, né? Não tem segredo também, não. Então, com isso, a gente encerra essa parte dos elementos da narrativa. E eu quero que vocês tenham uma lida. Eu sei que Ana vai trabalhar com vocês mais profundamente, porque é uma parte mais de construção textual. É muito importante, eu falei com vocês durante a explicação dos elementos da narrativa, eu falei para vocês um tempo inteiro de verossimilhança. Verossimilhança é muito importante para a gente compreender o texto. E os tipos de discurso a gente falou na primeira parte, tá? Então eu estou a internet carregou. Então eu estou aqui na verossimilhança, que Ana vai trabalhar mais adentro com vocês, mas é a ligação do texto com o contexto que ele está inserido. Então, o texto que eu leio tem que ter coerência. Eu preciso de saber aquilo que o autor está me dando, informações que eu consiga entender, eu consiga processar. E essa ponte entre o autor e o leitor é feita por fatores aí do nosso mundo em comum, certo? Vou dar um exemplo: Harry Potter. Harry Potter a gente sabe que é um romance, porque é um livro grande, um livro desenvolvido, que tem aí um mundo imaginário, né? Um mundo fictício. A gente sabe que o mundo da autora é completamente fictício, ele não existe. Só que eu consigo entender exatamente o que a autora está imaginando. Mesmo sendo um mundo completamente imaginado por ela e eu não tenho acesso à imaginação dela, eu consigo entender a história. Por que que isso acontece? Ela constrói a história com coerência, porque eu consigo entender, porque ela me dá fatos, ela me dá fatores que eu consigo processar. Por exemplo, a escola lá do Harry Potter. Ela é fictícia. Só que como é descrito para mim a escola do Harry Potter? Através de fatores que eu conheço da minha história, da minha escola no mundo real. Os alunos, eles vão lá para aprender, temos professores, temos lições e tudo mais, né? Então, mesmo sendo um mundo completamente imaginário, com elementos fictícios, né? E tem poções, a aula de poções, a aula de feitiços e tudo mais, eu consigo entender porque eu tenho um conceito de aula, eu sei o que é a escola, então eu consigo entender essa história fictícia. Isso é ter verossimilhança, tá? E os tipos de discurso que a gente falou na aula da parte 1 dos elementos da narrativa no romance, tá? Eu já expliquei para vocês, aqui tem mais exemplos e tudo mais, conceitos, e Ana também vai trabalhar isso com vocês, com certeza, tá? Então, para terminar,
eu quero que vocês façam as atividades. Não se assustem, tá? Porque é muita leitura. É um texto extensivo. Atividade mesmo, eu só tenho na última página. Então, façam para mim leitura da página 83, 84, 85 e atividades da página 85. Vou colocar aqui para vocês verem. Essa está demorando para carregar. São as atividades do texto do Frankenstein. Eu acho que não vai carregar, mas não tem erro, tá? Aqui. Exercício de aprendizagem aí do Frankenstein, tá? Exercícios mesmo, tá na página 85, de 1 a 4, e o texto tá de 83, 84 e 85, certo? Então, qualquer coisa que vocês tiverem dúvidas, anotem que a gente vai entrar online corrigindo também os exercícios aí de 1 a 4 do Frankenstein ao vivo, certo? Então, até a próxima até a próxima aula ao vivo, né? Que aí eu encontro com vocês.